Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto online. Que saudade nós estamos de vocês. Estamos aqui na nossa casa e em breve nós estaremos reunidos aqui na nossa casa, podendo nos abraçar, nos cumprimentar, tomar o nosso cafezinho gostoso que fazemos todos os domingos de manhã. A expectativa ela está enorme. É muito bom poder estar aqui. É muito bom saber que o nosso Deus nos preparou para esse tempo, amém? E eu queria te convidar para nós iniciarmos o nosso culto, que você feche os seus olhos para que possamos orar ao Senhor e clamar pela presença dEle, amém? Pai querido, Pai de amor, nós te clamamos, Senhor, pela Tua presença manifesta, Senhor. Nós te clamamos, Pai, para que o Senhor venha agora de encontro a cada lar, a cada família que está nos assistindo. Oh, Senhor, nós te clamamos, Pai, para que vidas sejam tocadas nessa manhã. Senhor, nós declaramos, Pai, que todo medo será lançado fora, Senhor. Oh, Pai, nós declaramos, Pai, que toda insegurança vai ser lançada fora, em nome de Jesus. Nos envolva com a Tua paz, Senhor, nos envolva com o Teu amor. Oh Pai, que possamos sair deste culto, Senhor, completamente transformados. Oh Deus, completamente gerados no Senhor, Pai. Completamente tomados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nós declaramos, Senhor, se faça presente no nosso lar, se faça presente em meio à nossa família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que essa manhã você possa ser poderosamente tocado e abençoado pelo Senhor. Amém, queridos? Vamos então louvar ao Senhor nessa manhã e eu quero te convidar a fazer deste louvor a tua oração. Que você feche os seus olhos e comece a declarar as palavras deste louvor como um clamor seu, como uma declaração de fé e de dependência sua do Senhor. Amém? Feche seus olhos, então. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei.
Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhei, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Jesus, tu és meu Rei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu. Senhor, a nossa vida é tua, Pai. Nós declaramos, Pai, que todo medo será tirado. Nós declaramos que a nossa dependência está no Senhor, que mesmo se estivermos em meio ao mar revolto, ali o Senhor estará. O Senhor é aquele que acalma o mar, é aquele que nos dá o socorro bem presente na hora da angústia. Nós entregamos, Senhor, todas as nossas aflições, todo o medo nessa manhã diante do Senhor, declarando, Pai, a nossa dependência tua, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Nós somos a igreja. A igreja continua ativa na sua casa e na minha casa. Como é bom estarmos na nossa casa e em breve nós estaremos aqui reunidos. Eu vou poder dar um abraço apertado em cada um de vocês. Eu queria deixar aqui alguns avisos bem importantes para que você fique ligado em tudo que vai acontecer. Amém? Ontem nós tivemos uma vigília online com a liderança de célula e foi um tempo tão precioso, tão poderoso. Nós oramos e declaramos palavras proféticas sobre a vida de cada um de vocês. Nós teremos outra vigília na sexta-feira que vem. Nós vamos disponibilizar o link para que você possa participar conosco. Foi um tempo precioso e eu creio que grandes coisas estão por vir. Amém? Gostaria também de compartilhar que as nossas células têm sido bênção. Esse tempo em que nós estamos fazendo a célula online, através do aplicativo Zoom, tem alcançado muitas pessoas. Tantas pessoas tinham dificuldade em se locomover ou chegar até onde a célula presencial se reunia, e através da tecnologia nós temos alcançado
Não perca essa oportunidade de convidar os seus familiares, os seus amigos e estar participando de uma das nossas células online. Essa semana, na quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós vamos iniciar a nossa primeira célula de jovens aqui da Metodista Renovada Cantareira. Se você quer participar, basta entrar em contato conosco que nós vamos te dar todas as instruções de como participar. Nós cremos que é o início de uma grande colheita que está por vir. Caso você tenha alguma necessidade ou esteja precisando de algum suporte, seja ele emocional, seja ele material, não deixe de entrar em contato conosco ou com seu líder de célula. Nós, como igreja, estamos aqui em unidade para te servir. Estamos nos aproximando já para mais o final de um mês e o início de outro. Todo início de mês, no primeiro domingo do mês, nós fazemos um ato memorial da Santa Ceia. E esse mês, essa Santa Ceia, nós vamos fazer de uma forma muito especial. Nós queremos e estamos organizando para te convidar para estar aqui conosco, aqui no templo. Você vai vir com o seu carro e nós vamos fazer um culto ao ar livre. Você vai poder assistir o culto dentro do seu carro e participar ali da Ceia do Senhor. É uma forma que nós encontramos de estarmos um pouco mais próximos e fazermos uma ceia memorial para marcar esse tempo que nós estamos vivendo. Em breve, nós daremos mais instruções de como vai funcionar, mas já esteja preparado, porque vai ser um tempo precioso. Deus te abençoe e tenha um bom culto. Olá, Igreja Metodista Renovada, Serra da Cantareira, que alegria estarmos reunidos novamente em mais um culto de celebração no nosso campus online. Que Deus possa te abençoar aonde você estiver, que Deus possa abençoar as pessoas que estão à sua volta e que Deus possa abençoar também você que convidou, está aqui como convidado também de alguém muito especial. E se você ainda não convidou, agora é a hora de você mandar esse link, de você compartilhar esse link no Facebook, no YouTube, manda a cópia do link também nos seus grupos de WhatsApp. Deus tem um projeto especial e você pode colaborar conosco. E se você está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor pelas pessoas que estão conosco pela primeira vez. Você aí na sua casa, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe. Se você é essa pessoa que está conosco pela primeira vez, na descrição desse vídeo, aqui embaixo, você consegue ter ali um formulário, está escrito assim, minha primeira vez, né, no campus online, minha primeira vez na transmissão ao vivo. São 2 ou 3 perguntinhas bem rápidas que nós queremos conhecer você melhor, entrar em contato com você depois e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso campus online, ao culto de celebração da Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. E você que já faz parte da nossa família, eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de poder te dar um abraço bem carinhoso, de poder orar por você, de olhar nos teus olhos. Por enquanto eu estou matando a saudade olhando para a sua fotinho aqui no templo, e eu sei que você deu risada e ao mesmo tempo chorou e se emocionou na semana passada quando nós passamos a sua foto na cadeira, mas saiba, você não é só uma foto. Nós oramos por você aqui antes de começar as nossas transmissões, colocamos aqui, oramos e declaramos a bênção do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. E eu quero iniciar esse culto antes de irmos para a palavra, agradecendo a Deus por todas as pessoas que estão colaborando conosco nessa transmissão ao vivo, nosso querido irmão Fábio que está nos ajudando, a Fernanda, a Adriana que ministrou louvor com tanto amor e com tanto carinho. E lembra, gente, há menos de um ano ela estava aqui, nem tocando ela estava, e agora ela já está ministrando em lives, né? Não são só os cantores sertanejos que estão fazendo live, a Adriana está fazendo live, trazendo o céu na terra, e tem sido muito poderoso. Enquanto eu estou ministrando aqui, ela está ali vermelhinha, mas que nós possamos deixar o Espírito Santo nos conduzir. Antes de começar a palavra, eu quero ler com você um texto de Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim, Colossenses 3, 23 diz: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é Cristo Senhor que vocês estão servindo. Eu quero ministrar com vocês
nesse momento sobre dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Eu quero primeiro falar para você aonde e como você pode dizimar e ofertar. Nós estamos num tempo que não podemos fazer o que costumamos fazer todos os domingos, que é sair do nosso lugar, dançando, pulando e celebrando ao Senhor e depositar o nosso envelope na caixa de oferta com o nosso dízimo, com a nossa oferta, com as nossas primícias. Mas você pode hoje fazer isso de forma online, você pode fazer isso de forma digital. Então, onde e como? Em primeiro lugar, você pode fazer isso por forma de transferência bancária. Aonde você encontra as contas? Aqui na descrição desse vídeo, seja no YouTube ou no Facebook, na descrição desse vídeo nós temos as nossas contas com o nosso CNPJ, onde você pode fazer a transferência do seu dízimo e a transferência da sua oferta. Outro ponto que eu quero compartilhar com você, aonde e como, é que você também pode fazer por meio do nosso aplicativo. A nossa igreja tem um aplicativo para Android e iOS, você pode fazer a sua contribuição na aba doação. Lá você discrimina se é dízimo, se é oferta, e você pode fazer isso com cartão de crédito e também com boleto bancário. E a terceira forma de onde e como você pode fazer é por meio do nosso site renovado.org.br/doe, e aí você pode então, dessas 3 formas digitais, você pode fazer aí o seu dízimo e a sua oferta. Por que nós estamos falando tudo isso? Agora que eu já falei onde e como, eu quero falar com você por que você deve ser fiel no seu dízimo e na sua oferta nesse tempo de quarentena. Eu recebi uma ligação junto com a minha esposa essa semana, estávamos almoçando, e um discípulo nosso, uma família muito especial da nossa sede, ele ligou e falou assim: paizão, preciso contar um testemunho para vocês, de graça e de manifestação do poder de Deus. Ele é um empresário, ele compartilhou conosco naquele testemunho, naquela ligação, que nesse tempo de crise, onde as pessoas estão perdendo emprego, a situação está delicada, ele falou assim: eu acabei de fechar um contrato, que só esse contrato, só esse cliente, o valor do contrato é maior do que somando todos os meus outros clientes juntos. E tudo isso nesse tempo onde o Brasil está falando em crise, está vivendo uma crise. E eu olhei para aquilo e lembrei um pouco da história desse homem, da sua família, e comecei a perceber que em todo tempo ele sempre foi fiel ao Senhor, em tudo. Tudo que ele faz, ele sempre fez, sempre faz, e sempre fez e sempre faz com muita excelência, como se estivesse fazendo para o Senhor. E aí é por isso que eu quero compartilhar. Por que nós devemos dizimar e ofertar? Primeiro, porque você não está fazendo isso para homens, você está fazendo isso para Deus. E os recursos que você deposita na nossa igreja, que você transfere por meio do seu dízimo e da sua oferta, nós usamos isso com sabedoria para abençoar outras pessoas, para que o reino de Deus continue crescendo. O que eu quero dizer para você é o seguinte: nesse tempo de crise, o que importa não é quanto nós fazemos, mas é como nós fazemos, por que nós fazemos. Então preste atenção, você que é dizimista e ofertante nesse tempo onde nós estamos vivendo. Talvez o seu salário diminuiu, talvez a sua empresa não está faturando tanto quanto deveria faturar. Talvez você tenha medo de ficar sem emprego lá na frente, por isso está mais contido nos seus gastos, e deve mesmo ser prudente, diligente, responsável com os seus recursos. Mas uma coisa você não deve deixar de fazer, que é ser fiel no seu dízimo e na sua oferta. Não pela quantidade, mas pela fidelidade. Fazendo não como se você fizesse para homens, mas fazendo porque você está fazendo para Deus. Eu quero te convidar como pastor nesse tempo, não importa se o valor do seu dízimo vai diminuir, não importa se o valor da sua oferta diminuiu, e eu oro para que não diminua, eu oro para que você continue avançando, mas estou falando, se isso acontecer, o que nós esperamos é que você permaneça fiel, sendo fiel e fazendo do seu dízimo e da sua oferta, entregando o seu dízimo e a sua oferta, como se você estivesse entregando para Deus, porque de fato você o está fazendo, não simplesmente entregando e confiando na mão de homens, mas confiando na mão de homens que estão sendo fiéis e tementes a Deus. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta, faça isso com diligência, faça isso com responsabilidade, faça isso como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para os homens, e saiba que Deus vai te honrar. Eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa, com o seu dízimo, a sua oferta, o seu celular na mão, se for o caso, mas que você possa agora se levantar, porque eu quero orar pela sua vida financeira. Quero orar por você que é dizimista, ofertante, mas orar por você também que tem um coração muito desejoso de dizimar e ofertar. Pai, eu quero te agradecer pela tua igreja, te agradecer pela manifestação do teu Espírito na vida de cada familiar, de cada dizimista, de cada ofertante.
Deus, nós não vamos fazer as coisas de qualquer forma, nós permaneceremos, até nesse tempo difícil de quarentena, permaneceremos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Não vamos fazer relaxadamente, vamos fazer com diligência, vamos fazer com responsabilidade, com amor, com fidelidade. E eu quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos dizimistas e ofertantes. A minha alegria, Pai, eu faço isso, menciono isso na minha oração, é porque nós temos visto nesse tempo, quase um mês com a igreja fechada aqui, com o prédio fechado, mas a igreja continua aberta. Nesse quase um mês eu tenho visto a fidelidade dos irmãos, em cada comprovante que nos é enviado, na fidelidade, Senhor amado, dos irmãos, a minha gratidão porque eu vi irmãos que prosperaram nesse mês de quarentena. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não tem deixado faltar. E se existe alguém com medo do problema, da situação financeira, com medo de enfrentar um problema financeiro, que o Senhor possa trazer a paz e a certeza que o Senhor não nos deixa desamparados. Eu abençoo cada dízimo, cada oferta, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, em nome de Jesus? Pode se assentar. Querido, que bom estarmos aqui. Eu estou morrendo de saudade de você, e eu quero hoje compartilhar uma palavra que tem queimado no meu coração, uma palavra que tem ardido no meu coração. O tema da mensagem de hoje é tempo de salvação. Diga bem forte comigo aí na sua casa: é tempo de salvação. Escreve aqui embaixo: é tempo de salvação. Eu sei que alguns estão assistindo debaixo das cobertas, outros estão assistindo com a família, tomando um bom café da tarde, mas o importante é que você está conectado conosco, e eu quero que você interaja nesse culto, como se você estivesse aqui. Eu estou vendo o rostinho de vocês, e eu quero que vocês também interajam. Então dá uns glórias aí, fala: prega mesmo, pastor, bate palma, pula, porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você hoje, em nome de Jesus. Este é o tempo de salvação. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, vai aparecer aqui na tela. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Nós nunca podemos duvidar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós falamos sobre isso na semana passada. Você vai lembrar, o tema da mensagem Jesus é poderoso, e essa mensagem está disponível no nosso Spotify, em todas as nossas redes sociais, no YouTube Renovada Cantareira, e agora a Metodista Renovada também está no Google Podcasts e no Deezer. Então você vai poder ouvir essa mensagem no seu agregador de podcast favorito, ou em vídeo no nosso canal no YouTube, que é esse que você está assistindo essa transmissão ao vivo. E nós falamos sobre o poder de Jesus, e uma das evidências é que Jesus continua no controle de todas as coisas. Jesus, ele não perdeu o controle. E o que acontece? Nós estamos num tempo que nós não podemos sucumbir ao descontrole financeiro, o descontrole humanitário, o descontrole na saúde, o descontrole emocional. Quantas pessoas estão se deixando levar pela massa, estão se deixando levar pelo movimento, pelas notícias, que nem todas elas são verdadeiras, nem todas elas são verídicas. E eu vejo que muitas pessoas, e eu vou me dirigir a um público específico, você que está me assistindo, como cristão, como filho de Deus, muitas vezes nós estamos nos direcionando e caminhando conforme essa música está tocando, e não podemos deixar isso se tornar uma realidade no nosso coração, na nossa mente e no meio da igreja. Em um tempo onde está tudo descontrolado, nós temos a tendência de olhar as coisas e pensar então que nesse descontrole é tempo de sentirmos medo. Ou podemos pensar que é tempo de termos angústia, ou pensar que é tempo de incertezas, é tempo de crise financeira, é tempo de crises familiares, e aí nós começamos a viver a nossa vida baseada em um tempo que não é o tempo de Deus para nós. Porque a palavra de Deus para esse culto, para a sua vida hoje, nessa transmissão online, é que você entenda que não é tempo de medo, não é tempo de crise financeira, não é tempo de crise familiar, não é tempo de desesperança. O tempo que nós estamos vivendo hoje, com tudo isso que está acontecendo, com toda essa crise global, ainda assim é tempo de salvação. E eu quero mais uma vez, repita comigo: é tempo de salvação. Querido, nós como igreja precisamos olhar todo esse cenário que o mundo vive hoje, esse cenário caótico, pela ótica do Espírito. Nós precisamos olhar o cenário global
por meio das lentes do Espírito Santo. Nós não podemos absorver tudo que nos é passado sem filtrar e passar isso pelo filtro do Espírito. Então esse cenário, ao contrário do que o mundo está te dizendo, do que a imprensa está te dizendo, do que as pessoas pessimistas estão te dizendo, não é tempo de medo, não é tempo de dúvida, é tempo de salvação, é tempo de manifestar o poder de Deus na terra. Preste atenção, olha só o que o Evangelho de João, no seu capítulo 4, no versículo 35 fala: vocês não dizem que ainda falta 4 meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo: levantem os olhos e vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Preste atenção, eu estou falando aqui olhando para o rostinho de cada um de vocês. É tempo de colheita. E quando eu levanto os meus olhos, eu não consigo deixar de ver você aqui todo lindo. Parece que mesmo na foto você ficou mais bonito que na semana passada. Bom, enfim, deixa isso para lá. Vamos prestar atenção aqui. O que Jesus está dizendo? Jesus está falando o seguinte: discípulos, filhos, igreja, preste atenção. Vocês estão se perdendo no tempo, porque vocês estão esperando que aquilo que eu falei, ou a manifestação do Espírito, como algo que vai acontecer lá na frente, quando na verdade já está tudo pronto. Este é o tempo, a colheita, os campos já estão brancos, o tempo não chegará, o tempo chegou, essa é a hora, esse é o momento, esse é o tempo, é tempo de salvação. Nós não podemos como igreja ficar andando e marchando por essa terra, achando que vai chegar lá na frente, vai ser a hora de evangelismo, lá na frente vai ser a hora de pregar a salvação em Jesus, lá na frente vai ser quando nós vamos pregar o evangelho das boas novas. Não, é agora, esse é o tempo, essa é a hora. Nós precisamos nos mover debaixo desse tempo, debaixo dessa visão de salvação. Nós precisamos caminhar. Lá em 2021, será que vai ser tempo de salvação? Não, o tempo de salvação é agora. Eu não consigo enxergar uma igreja sadia, eu e você, como cristãos, filhos de Deus, eu não consigo enxergar que nós venhamos a olhar para todo esse cenário e não perceber os corações sedentos e famintos por uma mudança. E sabe o que eu vejo? Nós somos a igreja, nós temos a água da vida que pode matar definitivamente a sede do mundo. Nós podemos, o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos deu autoridade para que nós possamos dar essa água para os sedentos beberem. Você tem na sua família, você tem no seu local de trabalho, você tem nas pessoas que moram perto de você, até mesmo dentro da sua casa. Seu marido, seu filho, que ainda não beberam dessa água, é a hora de você pegar e mostrar que a água da vida, você tem a resposta, você pode dar para eles aquilo que vai matar definitivamente a sede. A igreja de Cristo, uma igreja sadia, precisa olhar pela lente do Espírito e discernir. Não é tempo de medo, não é tempo de crise financeira, não é tempo de questões humanitárias, nem é um tempo do Covid-19, não é o tempo do coronavírus. Escute isso que eu estou falando para você, é tempo de salvação. O cenário nos mostra, é tempo de salvação. Quando nós abrimos os nossos olhos para a guerra espiritual, nós temos que entender, é hora de salvação. Jesus enfatizou: não esperem o tempo futuro, agora é a hora. Libere aí uma palavra: esse é o tempo de salvação, esse é o tempo de salvação. E eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra profética que Deus me incomodou muito ontem. Enquanto eu estava preparando essa mensagem ali no meu escritório, eu estou muito feliz porque agora nós temos um escritório na nossa casa, aleluia. Depois de mais de um ano consegui montar o escritório, graças a Deus. Enquanto eu estava ali orando, o Espírito Santo me deu uma palavra profética que ministrou profundamente no meu coração. Querido, eu oro por milagres. Eu oro para que pessoas sejam curadas, eu oro pela manifestação do Espírito na vida de pessoas, eu oro para que o cego veja, para que o surdo ouça, para que o paralítico se levante, para que o corintiano vire palmeirense. Eu oro por milagres grandiosos. Mas eu entendi nessa mensagem, nesse tempo, que nós estamos nos equivocando. Não é que nós não possamos orar por esses milagres,
Mas nós precisamos entender qual é o maior sinal, qual é o maior prodígio, qual é a maior maravilha que o Espírito Santo produz. Eu digo para você, o maior milagre que Jesus opera nos nossos dias e sempre operou, é o milagre da salvação. E essa é a palavra profética que eu quero liberar sobre a sua vida. Nós não podemos apenas correr atrás de sinais e maravilhas que dizem respeito a uma manifestação física de cura. Nós precisamos correr atrás dos sinais e das maravilhas que dizem a respeito de um coração quebrantado, de um coração contrito, de um coração arrependido, de uma alma que se arrepende dos seus maus caminhos e confessa que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o milagre que nós precisamos buscar. Se você olhar as Escrituras, se você olhar para os Evangelhos, você vai ver que Jesus, a palavra de Deus diz: se o teu olho te faz pecar, é melhor arrancar ele fora. O que Jesus está dizendo, meu amigo? É melhor você ter a salvação, mesmo que cego, do que você enxergar plenamente e ir para o inferno. Jesus está dizendo, preste atenção, o maior milagre não é o cego enxergar, o maior milagre é o cego entregar a sua vida para Jesus e morar na eternidade com Cristo. Todas as demais coisas são consequências da salvação. Todas as demais coisas são consequência do maior milagre que pode existir, que é a salvação. Lá no Evangelho de Marcos, quando aqueles 4 amigos baixam a maca para o paralítico, com o paralítico, e Jesus se depara com ele, a expectativa da multidão era que Jesus curasse aquele paralítico, fizesse com que ele voltasse para casa andando, mas contrariando toda a lógica humana a respeito de sinais e maravilhas, Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, Jesus diz: eu estou liberando o maior milagre chamado salvação. Quando Jesus está ali sendo crucificado, tendo ali os ladrões ao seu lado, aqueles homens perversos, enquanto um zombava, o outro estava ali clamando por arrependimento, e Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está mostrando que o maior milagre que pode existir na minha vida e na sua vida, é o milagre da salvação. Jesus, quando chega diante de Zaqueu, Jesus olha nos olhos daquele homem e diz: Zaqueu, alegre-se, porque hoje chegou salvação na sua casa. E a palavra profética, você está preparado para receber? A palavra profética que eu tenho para a sua vida hoje é: chegou o tempo da salvação. O milagre da salvação vai chegar para o seu cônjuge, o milagre da salvação vai chegar para os seus filhos, o milagre da salvação vai chegar para os seus amigos, o milagre da salvação vai chegar para as pessoas que você ama. Deus vai te dar o coração das pessoas que você ama, e você vai ver o maior milagre, que é a entrega dessa vida para Jesus. E eu profetizo, essa é a palavra profética. Nós precisamos entender que é melhor ter os nossos pecados perdoados do que tomar a maca, tomar o leito, levantar e andar. É melhor entrar no céu com um olho só do que para o inferno com os dois. Hoje chegou salvação na sua casa. E esse é o cenário. E este é o cenário. Este deve ser os nossos olhos. Não é tempo de falar de política, gente. Não é tempo de falar de coronavírus, de economia, de máscara, álcool em gel. Pode sair, não pode sair, abre comércio, fecha comércio. Ei, o tempo agora, sabe qual que é? É tempo de salvação. Os nossos olhos precisam ser direcionados para a vontade maior de Deus para o mundo, que é que todo joelho se dobre, toda língua confesse. Isso vai ser uma realidade, porque o milagre da salvação é algo que nos está acessível agora. Este é o tempo da salvação. Você pode dizer aí na sua casa: este é o tempo da salvação. Nós estamos lendo o livro de Salmos como igreja, e essa semana vai ser os últimos 50 capítulos. Mas nós estamos, eu estava lendo no começo do livro de Salmos, no capítulo 13, e Deus me evidenciou que esse é o tempo da salvação. Os meus olhos se abriram enquanto eu lia o livro de Salmos. Essa mensagem veio no meu coração, até compartilhei com a Adriana. Falei: amor, olha só o que é salvação. Você compreende o que é a salvação? Porque às vezes a gente fala na igreja: você que quer entregar a sua vida para Jesus, você vai ser salvo. Quantos aqui são salvos? Mas nem sempre a igreja entende o que é conceito da salvação.
Então não adianta eu estar aqui falando, este é o tempo da salvação, mas você não compreende o que é esse milagre, o que é esse ministério da reconciliação. Enquanto eu li o livro de Salmos, isso veio como uma bomba para mim. Salmos capítulo 13, versículos 5 e 6, vai estar aparecendo aqui na tela. Salmos 13, capítulo 13, versículos 5 e 6 diz assim: quanto a mim, confio na tua graça. Olha só o que Davi falou: que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Querido, quando eu vi isso, os meus olhos se abriram e eu falei, é isso. Salvação é o que deve nos motivar, é o que deve nos encher de alegria. Eu estou sendo impulsionado pelo Espírito. Desde o início de toda essa pandemia, eu estou sendo impulsionado pelo Espírito. Eu já falei sobre isso nas mensagens, já falei sobre isso em alguma live que eu fiz. Esse tempo de pandemia é um tempo onde nós precisamos viver uma nova realidade de fé. E essa nova realidade de fé chama-se tempo de salvação. Nós precisamos enxergar pela ótica de Cristo. É tempo de falarmos do amor de Jesus. Se nós estamos falando que é tempo de salvação, automaticamente nós estamos falando que é tempo de falarmos do amor de Jesus. O que me preocupa é que nós estamos falando muito a respeito de muitas coisas. Eu me lembro que alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos, eu falo entre 8 e 9 anos atrás, Deus me deu uma mensagem que eu preguei numa universidade, chamado Eu Falo Muito, mas Não de Cristo. E eu enfatizei que a igreja não tem entendido que o apóstolo Paulo escreve na segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, versículo 2, tudo aquilo que de mim ouvistes, transmitir isso a testemunhas fiéis e idôneas, para que possam transmitir a outras. O que eu vejo hoje é que nós estamos num tempo onde nós temos muito acesso à tecnologia, nossa voz ela pode ser irradiada com muita facilidade pelas redes sociais. O que me preocupa é o que nós estamos falando. Se é tempo de salvação, então é tempo de falarmos do amor de Deus. Não é tempo de ficarmos apenas discutindo sobre política. Não é tempo de falarmos apenas sobre economia. Não é tempo de falarmos apenas sobre questões humanitárias e de saúde. Preste atenção, ainda não temos nenhum ministro da saúde na nossa igreja. Ainda nós não temos nenhum prefeito, presidente, vereador. Vamos ter, mas ainda não temos. Nós temos aqui algumas pessoas que talvez são da área da saúde, podem falar com propriedade. Temos aqui economistas que podem até falar com propriedade. Mas o que me preocupa, sabe o que é? É quando pessoas que não têm autoridade sobre o assunto querem dialogar como se fossem peritos. Ei, preste atenção, Deus não te deu, se você não tem esse diploma, e não fique falando do que você não sabe. Deus não nos deu a autoridade para ficarmos discutindo política. Deus não nos deu autoridade para ficar apenas discutindo saúde. Deus não nos deu autoridade para ficar questionando se está certo ou está errado. Deus nos deu autoridade para uma coisa: pregarmos a palavra da salvação. Eu não sou político, eu não sou médico, eu não sou formado em economia, mas eu sou embaixador do reino celestial. Você é embaixador do reino celestial. Vamos parar de falar o que não deve e começar a falar o que é necessário. E o que é necessário nos nossos dias, nesse tempo de salvação, é pregarmos as boas novas do Evangelho, é pregarmos a palavra de Deus. Nós somos embaixadores do reino celestial. Eu não sou qualificado para falar de saúde, eu não sou qualificado para falar de economia, eu não sou qualificado para falar de política, mas eu sou qualificado, eu tenho autoridade. Você é qualificado, você tem autoridade para falar as boas novas da salvação. Você tem autoridade para pregar Jesus Cristo como caminho, como verdade, como vida. Não é tempo de gastarmos saliva, de gastarmos textos na internet com aquilo que não vai levar ninguém para o céu. É tempo de abrirmos os olhos dessa geração e falar: é tempo de salvação. Você não precisa morrer por causa do medo, você não precisa morrer por causa de uma enfermidade, você não precisa morrer por causa de crises familiares. Na verdade, nós precisamos falar: existe vida. Pare de pensar em morte, pare de pensar em desistir. Existe vida. Deus tem um propósito para você.
Eu não sei você, mas se você está aí na sua casa, aplauda o Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar, Ele está se manifestando na sua casa, graças a Deus, e os meus olhos se abriram. Quando eu li esse livro de Salmos, esse capítulo, esses 2 versículos, meus olhos se abriram. É isso que Davi está falando. O que me alegra, o que me motiva, o que me dá prazer, é a salvação que Deus me deu. Eu cantarei a Ti, Senhor. Ele não fala, falarei de política, falarei a respeito do trono de Saul, que agora eu reino em Israel, falarei a respeito das pragas. Não, ele fala, eu cantarei ao Senhor. E quando nós falamos em salvação, fica focado aqui comigo, quando nós falamos em salvação, nós vamos entender que quando Davi mencionou isso no Salmos 13, Davi não teve contato direto com o ministério de Jesus. Davi, ele estava falando num contexto de um Deus que era tão poderoso, que era capaz de livrar uma nação, a nação de Israel, das mãos das nações inimigas. Quando Davi fala, eu me alegrarei na tua salvação, o cenário na cabeça de Davi era o seguinte: eu sirvo a um Deus que me deu autoridade para destruir os reinos inimigos. Eu falo de um Deus que me salvou do leão, do urso, de um Deus que me livrou de um gigante filisteu, de um Deus que me livrou da mão de um sanguinário, de um Deus que me salvou e salvou uma nação de estar debaixo do jugo de um rei inescrupuloso, que salvou a nação de Israel de estar servindo debaixo de leis pagãs. Quando nós caminhamos um pouco mais para frente, chegamos nos evangelhos, quando nós falamos em salvação, Jesus, ele se manifesta para nos livrar da imposição da lei, para nos livrar de sermos escravos de uma lei. Jesus, quando nós falamos de salvação em Jesus, nós estamos falando de uma libertação, de deixarmos de ser escravos do pecado. Então veja bem, quando Davi falou aquilo no Salmo 13, ele estava cantando e celebrando a um Deus que o salvou e salvou a nação de Israel de um reino inimigo. Quando nós chegamos em Jesus, nós estamos falando da salvação num contexto de um libertador, não de um libertador político como Israel esperava, mas de um libertador, de tirar o povo da escravidão da lei, da escravidão do pecado e da morte. E quando nós chegamos hoje nos nossos dias, no ministério do Espírito Santo, esse ministério, a salvação atua da seguinte forma: esse Espírito Santo de Deus nos impulsiona para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, porque em Jesus esse Espírito Santo entende que os nossos pecados foram perdoados e nós temos acesso a uma nova vida. Então hoje nós estamos olhando para a salvação na ótica do Espírito, pelo prisma do Espírito, de um Deus que é tão poderoso para nos tirar de um sistema mundano, destruidor, e nos colocar num sistema de paz, de amor, onde existe um Rei que nos ama. Quando nós olhamos hoje a salvação, diferente talvez da perspectiva literal de Davi, hoje em dia nós somos salvos no ministério do Espírito Santo da nossa carne. Sermos salvos da nossa carne significa sermos salvos das nossas vontades destrutivas. Somos salvos hoje em dia do diabo, o destruidor, o inimigo das nossas almas. E quando nós falamos inimigo das nossas almas, nós estamos falando, sim, e eu quero tocar num ponto, de doenças emocionais, crises de pânico, ataques de ansiedade, depressão. Nós somos salvos desse inimigo das nossas almas. Nós somos salvos também do mundo, o mundo que não tem nada de concreto para nos oferecer. Mas então eu quero encerrar e concluir esse ponto. Salvação, seja na época da aliança de Deus com a nação de Israel, seja na manifestação de Jesus na terra, ou seja hoje na manifestação e no ministério do Espírito Santo, a salvação tem a ver com nós sermos tirados de um reino de trevas, dominado por um rei injusto, de um rei insano, que governa com leis pagãs antibíblicas, e sermos trazidos de volta para o lugar onde nós somos criados para estar. Preste atenção, é tempo de salvação, é tempo de salvação. Eu estou tão animado de pregar essa palavra. Eu sei que esse é o tempo que Deus escolheu para você que está me ouvindo. É um tempo de salvação. Você já ouviu falar a respeito disso, você até
até entregou a sua vida para Jesus, mas nunca compreendeu qual é o ministério, qual é a relevância da salvação. A salvação, mais uma vez, é o maior milagre que Deus pode operar na vida de um homem e de uma mulher. Nós precisamos ter firmeza do que nós estamos vivendo. Então eu quero aqui resumir para você esse ponto antes de caminharmos para o final. Salvação, ela passa por dois princípios importantes, por duas verdades importantes. A primeira delas, salvação fala a respeito de arrependimento. Quando eu entendo que é arrependimento, eu estou caminhando em direção à minha salvação. Aí você pergunta, pastor, então o que é arrependimento? Arrependimento é quando eu tenho consciência dos meus erros e entendo que aquilo que eu estou fazendo, o caminho que eu estou seguindo, as atitudes que eu estou tendo, não agradam a Deus. Então eu tenho a consciência dos meus erros e penso, eu não posso apenas saber que estou errando, mas eu preciso decidir mudar o rumo da minha vida. Eu não vou mais caminhar no erro, mas eu vou mudar a direção da minha vida e vou caminhar em direção àquilo que Deus tem para mim, em direção à verdade do Evangelho. Segundo ponto, e segunda verdade que nós vamos entender a respeito da salvação, é que primeiro ela passa pelo arrependimento, e segundo, ela precisa ter um encontro com Jesus. A salvação fala necessariamente a respeito do ministério de Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, salvação passa por um coração arrependido e por um encontro genuíno com Jesus. Ou seja, nós não sairemos de um reino perverso, controlado por um rei tirano insano, e somos libertos e salvos sem antes entendermos que precisamos nos arrepender, porque agimos conforme aquele rei e conforme aquele reino, e nós então decidimos mudar, e quando nós mudamos nós encontramos Jesus, e Jesus diz, venha, esse é o caminho, você está certo, o caminho é esse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este é o tempo da salvação. Quando nós falamos em salvação, guarde isso no seu coração. Quando falamos em salvação, estamos falando não de uma religião. E aí outro engano que a gente comete quando fala de salvação. Algumas pessoas falam assim, pastor, eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje porque eu sou católico. Pastor, eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje porque eu sou espírita. Pastor, eu não vou entregar minha vida para Jesus hoje porque eu sou de tal religião. Preste atenção, olha aqui para mim. Entregar a vida para Jesus, salvação, arrependimento, Jesus não é religião, é vida. Salvação não tem a ver com religião, tem a ver com vida. A religião nos afasta de Deus, mas Cristo nos aproxima do Pai. Quando nós falamos em salvação, nós não estamos falando de religião, estamos falando em sair de uma condição de escravo, de um reino que não é o meu, para ser inserido na posição de um filho, em um reino que me foi dado por herança. Salvação é isso, é eu ser resgatado de um reino que me escraviza, que me perturba, que me destrói, e ser inserido num reino onde eu tenho um Pai amoroso, num reino que me foi confiado por herança. Eu falei semana passada na mensagem Jesus é poderoso. Jesus, Ele morreu com a nossa dívida, mas Ele ressuscitou com a nossa herança. E é isso que salvação fala. É quando nós saímos das trevas e caminhamos em direção à luz. Salvação desde a criação, preste atenção aqui comigo, porque Deus está falando fortemente nessa mensagem. Salvação desde a criação tem a ver com estar assumindo a posição de filho no reino que me foi dado. Salvação é isso, eu sou filho, eu tenho um reino que me foi dado. Quando nós falamos em salvação, nós estamos falando da libertação de um reino inimigo. Nós estamos falando que nós somos libertos de um reino que nos veio para escravizar. Muitas pessoas hoje vivem debaixo de um jugo de opressão, estão sendo atormentadas por um rei tirano, regidos por uma lei injusta e cercados por inimigos, quando na verdade a salvação nos leva à casa de um Pai que julga com amor e misericórdia e nos cerca de amigos e irmãos. Veja, preste atenção, isso é salvação.
É você deixar de estar debaixo de um domínio das trevas para estar debaixo de um reino de amor. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos redenção, a remissão dos pecados. Como isso é maravilhoso. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa, dar um glória a Deus. A Adriana está dando glória aqui, aleluia. Esse é tempo de salvação. Escreve mais uma vez aqui embaixo: eu faço parte do reino de Deus. Escreve aqui: eu faço parte do reino de Deus. 3 princípios a respeito da salvação, 3 princípios que nós precisamos firmar nesse dia, nesse tempo de salvação. Primeiro princípio que você precisa firmar: ter certeza da sua salvação. Eu me espanto com o número de filhos de Deus, de cristãos, que têm dúvida se vão passar a eternidade no céu. Se eu te fizesse essa pergunta agora, qual seria a sua resposta? Se nós falamos que esse é um tempo de salvação, primeira coisa que você precisa ter é não ter dúvida da sua salvação. Se você confessou Jesus com a sua boca, se você se arrependeu dos seus pecados, se você caminha em novidade de vida, você tem o seu nome escrito nos céus, você tem direito à eternidade, não duvide. Agora, se você tem dúvida da sua salvação, é porque você sabe que tem áreas na sua vida que você precisa ajustar. Ajuste, porque é tempo de salvação, inclusive para mim e para você. Segundo princípio que nós precisamos firmar nesse tempo de salvação é o seguinte: ajude os seus irmãos em Cristo a não duvidarem da salvação e a não perderem a salvação. Nós não podemos apenas confiar que somos salvos, nós precisamos também, escute só o que eu estou te falando, incentivar os nossos irmãos e ensinar os nossos irmãos a respeito da certeza da salvação. Você não pode receber algo e não compartilhar. Então o segundo princípio é a nossa igreja. Se você conhece o irmão da nossa igreja que tem dúvida, ministra a certeza da salvação com ele, libera sobre ele essa certeza e mais, ajude os irmãos. A Bíblia fala que todos nós somos aptos a admoestar, a aconselhar uns aos outros em amor. Isso nos fala que todos nós somos responsáveis para ajudar que os nossos irmãos não caiam. Nós chegamos aqui hoje de manhã e muitos de vocês estavam com o rostinho meio caído. Muitos de vocês estavam no chão, porque passou uma semana, a fita caiu, né? Você ficou meio cabisbaixo. Sabe o que a gente fez? A Adriana chegou aqui, antes de qualquer coisa, ela começou a erguer cada um de vocês, a colocar vocês de volta no lugar. Isso que eu estou falando, esse é o exemplo que eu quero dar. Quando nós falamos de salvação, nós não temos que garantir apenas e se preocupar apenas com a nossa salvação, mas também nós vamos nos preocupar com a salvação dos irmãos que estão à nossa volta, ajudando-os a se levantar, ajudando-os a permanecer de pé. Eu quero, junto com a minha família, te ajudar a permanecer em pé na sua salvação. Em terceiro lugar, nós precisamos levar essa palavra de salvação ao mundo. O terceiro princípio, a terceira verdade a respeito da salvação é que nós precisamos compartilhá-la com aqueles que estão sedentos, como nós já falamos nessa mensagem. É o tempo de salvação, então é tempo de levar a salvação para as pessoas que não conhecem a Jesus. E eu quero concluir essa mensagem. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, porque Deus vai manifestar uma unção poderosa na sua casa, uma unção de salvação. Você que está conosco pela primeira vez, você que nunca entregou a sua vida para Jesus, eu libero, é tempo de salvação para você. Não é tempo de uma religião, é tempo da manifestação de Jesus sobre a sua vida. Então vamos lá, conclusão. A salvação não tem a ver com aderir a uma religião, mas fazer parte de um reino. Salvação não tem a ver em ser católico, evangélico, espírita. Salvação tem a ver em ser filho, participar de um reino. Isso é salvação. Salvação tem muito mais a ver com o reino pelo qual eu fui resgatado do que com o reino que me escravizou e me subjugou. É por isso que Jesus, naquela cruz, não falou para aquele homem: olha, você matou, você roubou, você fez perversidade,
olha só quem é você para falar de salvação. Não, Jesus falou: eu não vou lembrar você do seu passado, eu vou apenas lembrar você do seu futuro. Eu vou mostrar a você aonde eu vou te levar. Isso é salvação. Salvação não é apontar para trás, salvação é mostrar o caminho que está adiante. E como pastor nessa mensagem, como ministro do Evangelho nesse culto online, nessa transmissão ao vivo, eu quero te dizer algo: não é tempo de olhar para trás. Eu não estou aqui para apontar o que você fez de errado, eu estou aqui para apontar o seu futuro, eu estou aqui para mostrar o seu caminho, eu estou aqui para mostrar aonde você vai passar a eternidade com o Senhor na glória. A eternidade já começou, nós estamos aqui para viver um tempo de glória, de manifestação do Espírito, de regozijarmos no Senhor. Salvação não é apontar para o medo, salvação não é virar para trás, olhar para trás e lembrar do sofrimento, da dor, da angústia. Pelo contrário, salvação não tem a ver com o passado, porque o passado foi anulado, a dívida foi paga, Jesus morreu para pagar a nossa dívida. A salvação tem a ver para onde nós vamos e não apenas da onde nós saímos. Mais importante de saber aonde nós saímos é saber aonde nós vamos chegar. É isso que fala a salvação. É por isso que eu ministro incansavelmente: é tempo de salvação, é tempo de salvação, é tempo de salvação. Você aí na sua casa comece a declarar: é tempo de salvação. O mundo não vai mais apenas falar de enfermidade, de crise financeira. O mundo vai falar: chegou o tempo da salvação, chegou a hora da salvação, chegou o tempo da libertação do choro, da angústia, da depressão, da incerteza, para que eu possa viver em novidade de vida, para que eu possa viver em novidade de vida. A salvação não fala de medo, não fala de sofrimento, não fala de dor. Pelo contrário, a salvação fala de amor, de alegria, de satisfação, de paz, de liberdade. Aonde o Espírito de Deus há liberdade. Quantas pessoas estão aprisionadas, salvação fala de liberdade. Quantas pessoas estão tristes, salvação fala de alegria. E eu libero: esse é o tempo da salvação, esse é o tempo da alegria sobre a sua vida. Senhor, muito obrigado por esse tempo, Pai. Muito obrigado por esse tempo. Eu sei que você está de pé. Eu só quero convidar você a ler junto comigo alguns textos da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10. Oh Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela manifestação da Tua glória. Muito obrigado. Muito obrigado. É tempo de salvação. Olha para quem está do seu lado aí na sua casa, junto com você, e diga: é tempo de salvação. É tempo de salvação. Olha só o que o apóstolo Paulo falou: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. O desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. Eu quero convidar você a continuar essa leitura até o versículo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Mas Paulo poderia ter dado a direção aos Romanos: o meu desejo, o desejo do meu coração a vocês é que vocês sejam curados das suas enfermidades, é que vocês sejam libertos das suas crises financeiras, é que vocês encontrem descanso para vossas almas. Mas Paulo disse o seguinte: o desejo do meu coração e a minha súplica é uma só: é que vocês sejam salvos, é que vocês não vivam pensando no passado, mas vocês vivam olhando para o futuro. Jesus diz: eu vou preparar uma morada. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Sabe, talvez você está com muito medo, sofrendo, angustiado. Essa palavra de Deus foi para você. É tempo de salvação. Como igreja, nós temos ministrado isso. É a década do evangelismo. A década do evangelismo significa que é tempo de salvação. E eu não quero que você gaste os seus dias falando daquilo que você não tem autoridade para falar. Não fique discutindo por causa de política.
Não fique discutindo por causa de economia. Não fique discutindo com medo da enfermidade. Fale da salvação. Pregue Jesus. Pregue, olha, você não precisa viver escravo do medo. Eu amo, uma das canções prediletas do meu coração diz que nós não somos mais escravos do medo, mas eu sou filho de Deus. E para ser filho de Deus, eu preciso viver a salvação. Pastor, o que é a salvação? O apóstolo Paulo fala mais para frente, no próprio capítulo 10 que nós acabamos de ler. Que se com a tua boca confessares, eu vou abrir de novo, que eu não quero acabar esse culto. Eu não quero acabar esse culto. Ele diz assim, no versículo 9, se com a tua boca confessar que Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Se você com a sua boca confessar Jesus como Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu gosto de usar essa ilustração, Jesus morreu publicamente no meu e no seu lugar. Por que nós não o confessarmos publicamente? Então aí de pé, com seus olhos fechados e a mão no seu coração, eu quero convidar você a repetir essa oração junto comigo, dizendo: Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário, e que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados, afirmo que andarei em novidade de vida, caminhando em direção a Jesus Cristo, como o autor e consumador da minha fé. Eu peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna, à eternidade contigo. Eu declaro que chegou para mim o tempo da salvação, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor aí na sua casa? É tempo de salvação. Se você fez essa oração pela primeira vez, aqui embaixo tem um formulário, e eu queria que você preenchesse esse formulário. Eu entreguei a minha vida para Jesus, eu decidi por Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus hoje, está vivendo esse tempo de salvação, escreva aqui embaixo: eu fiz, eu decidi por Jesus. Escreva aqui: eu decidi por Jesus, e nós vamos amar você, vamos cuidar de você, vamos entrar em contato com você. E se você já fez essa oração muito tempo atrás, mas entendeu hoje que a salvação chegou na sua casa, na sua vida, diga: eu tenho certeza da minha salvação. Queridos, eu quero abençoar a tua vida. Até quinta-feira, no nosso Quinta Online, nós declaramos a bênção do Senhor sobre os nossos jovens que vão começar a nossa primeira célula essa semana. E eu declaro em nome de Jesus, a você empresário, a você profissional liberal, a você que está trabalhando, que Deus abençoe e prospere a sua vida. E você que está em home office, por favor, cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. Não vamos entrar em guerra em nome de Jesus. Deus te abençoe, uma boa semana com Jesus. Não encerre essa transmissão sem dizer para todo mundo que está na sua casa: eu te amo em Jesus. Deus te abençoe.